Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora é outro campeonato, tudo é mata-mata, quartas de final do Paulistão definidas. O Corinthians está classificado e ó, o São Paulo jogou para valer. O Palmeiras venceu o seu jogo fazendo muitos testes e o Santos foi prejudicado pela arbitragem e sofreu a virada. Vamos falar de todos esses jogos e a projeção daqui para frente. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi no sufoco, foi na última rodada, foi daquele jeito, mas o Corinthians sim, uma classificação que parecia improvável foi conquistada. O Corinthians precisava vencer os seus dois jogos, entre eles um clássico contra o Palmeiras, e o Guarani não podia vencer as suas partidas. E não é que aconteceu, e ainda assim dependia de uma forcinha do rival, e ela também aconteceu. O Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras e aí a situação já ficou bem mais fácil, né? Porque depois de uma vitória, combinada inclusive com a derrota do Guarani para o Botafogo de Ribeirão Preto, chegou na última rodada. O Guarani podia até empatar com o São Paulo desde que o Corinthians tirasse 2 no saldo. E até tirou. Acabou fazendo 2-0 no Oeste. E o São Paulo acabou vencendo o Guarani. O São Paulo anunciou reservas, houve aquele zum. Será que o São Paulo vai facilitar? Coisa de torcedor, né? Eu duvidei que isso fosse acontecer e para quem assistiu o jogo, olha, torcedor corintiano, dá uma olhada. Se o São Paulo queria facilitar, se esforçou bastante, hein? Porque o goleiro Thiago Volpi foi um dos nomes do jogo. E outros jogadores ali que buscam ainda o espaço no time do Fernando Diniz, tiveram boa atuação. O Everton, que está tentando recuperar o seu futebol, fez gol. O Brenner, que é um moleque que está tentando encontrar o seu espaço também. O Paulinho Boia, que é da base, fez um golaço no segundo tempo. O Elinho também, que surgiu antes do que o Antony, viu o seu companheiro, né, passar por cima, atropelar, tanto que hoje foi vendido para o Ajax da Holanda. Mas o Elinho também jogou bem, fez o seu gol. O Hernanes, que é um cara que a gente conhece o caráter, né? Tem o Luan e o Lisieiro, jogadores que foram titulares inclusive no Paulistão do ano passado, fazendo com que o time chegasse à final para disputar com o Corinthians. Ou seja, o São Paulo fez o que tinha que fazer, conseguiu o primeiro lugar no grupo, venceu o seu jogo, venceu o Guarani. O Guarani também tentou, porque estava em disputa a classificação, né? E se vencesse seria ele o classificado, por isso que fez as suas tentativas lá, mas o Thiago Volpi fez muitas defesas mesmo. Para quem acompanhou, ele salvou o São Paulo em vários momentos. Tem um probleminha de arbitragem aí, porque quando o jogo estava 2-1, o Guarani empata num gol legal. Difícil, é verdade, né? Não é aquele impedimento escandaloso, né? Ou equivocado por parte do Bandeira, mas não tem o VAR nessa fase, né? O VAR possivelmente corrigiria isso. Se o jogo terminasse ali empatado, mesmo com os 2-0 do Corinthians, o Corinthians também se classificaria, bom que se diga isso, mas poderia ser outro jogo, né? E aí na sequência o São Paulo faz o 3-1. Então tem que se fazer esse registro, mas o São Paulo venceu bem o seu jogo, e por outro lado o Corinthians também fez a sua parte. No primeiro tempo parecia que não ia fazer. Parecia que não ia fazer aquilo que lhe cabia, que era vencer a sua partida na Arena Barueri. Mas mesmo jogando mal, não jogando aquele jogo todo, terminou o primeiro tempo 1-0, como na bola parada, gol de zagueiro. É um Corinthians meio Fábio Carilli, assim, né? Esse do Thiago Nunes. Cruzamento do Luan, que não fez um bom jogo, mas deu assistência. O Danilo Avelar se antecipou no meio de 2 zagueiros e fez o gol. O Danilo Avelar, que já tinha feito gol em clássico, inclusive, está se firmando ali na defesa ao lado do Gil. Fez um jogo muito seguro, mais uma vez, não só por ele ter feito o gol, mas defensivamente. O Corinthians, defensivamente, depois da volta do futebol, tem se mostrado muito interessante, com os 2 laterais muito bem, tanto o Fagner quanto o Carlos Augusto. A dupla de zaga parece ter sido encontrada com o Gil e o Avelar, e o Cássio, né, dispensa comentários. Vem o segundo tempo e o Corinthians melhora, mas melhora por um motivo. O Thiago Nunes coloca o Ederson no time. O Ederson substituindo o Camacho. Eu gostava do Camacho até a parada do futebol, porque na parceria com o colombiano Víctor Cantillo, ele vinha muito bem. Os dois estavam jogando bem ali, funcionando o sistema, mesmo depois da ausência do Ramiro. Quando sai o Cantillo, que não pôde jogar nesses 2 jogos por conta de um afastamento aí devido à infecção da Covid, mas ele já está recuperado, está liberado e vai jogar nas quartas de final, o Camacho não casa bem com o Gabriel. Porque o Gabriel é mais posicionado e o Camacho não tem essa mesma qualidade para chegar lá na frente e combinar jogadas tanto com o Luan quanto com o Ramiro, que centraliza e servir os atacantes. Vocês
podem ver que enquanto esteve em campo, o Mauro Bocelli não recebeu bolas, né? Aliás, ele sofreu um choque com o Sidmar, teve uma fratura na face, vai passar por cirurgia. Então o Jô, que daqui a pouco, né, a diretoria e a comissão técnica esperava que ele fosse entrar mais adiante, agora não tem mais jeito, né? Tem um probleminha aí de documentação para receber do Nagoya Grampus, né? A gente sabe, ele saiu de litígio lá, mas tem tempo aí para que o Jô seja inscrito nessa próxima fase. Ele só não podia jogar esses 2 jogos porque não houve tempo hábil para inscrever ele para o primeiro jogo, que foi o derby, e aí ele já ficava de fora automaticamente desse jogo contra o Oeste. Mas agora, na outra fase, o Corinthians pode alterar 4 nomes, o Jô vai entrar nessa lista e, na ausência do Bocelli, vai ser titular contra o Bragantino. Bom, mas aí o Corinthians melhora no segundo tempo, por quê? Porque o Ederson, 21 anos, jogador que veio do Cruzeiro, ele tem essa qualidade muito similar ao Cantígio, né? Ele chega na frente, ele tem um chute muito potente, tanto que fez o 2-0 num golaço de fora da área, mas ele arrisca, ele pisa na área, ele chega à frente, ele consegue ser um volante construtor. E também tem muita força física, ele consegue compor espaços. Talvez a dupla de volantes seja Cantígio e Ederson, quem sabe? Pode ser que saia coisa boa por aí. O Luan muito criticado, porque o Luan realmente é um jogador mais lento, não tem um parceiro para fazer isso, acabou terminando o jogo como um falso 9. Não esperem do Luan carrinhos na lateral, grande movimentação, dinamismo. O Luan, ele tem muita qualidade para dar o tapa na bola, precisa de liberdade para fazer isso. Quando o time ajuda, ele cresce. Eu acho que ainda o Luan vai render bons frutos ao Corinthians, mas depende muito dessa construção ofensiva que não está acontecendo. Então depende de um sistema coletivo também. O Ramiro correu de novo o campo inteiro, acho que está bem encaixado e falta o ponta, né? Falta esse ponta do lado esquerdo, não sei se vai ser o Léo Natel, não sei, acho que não vai ser um meia ali como o Matheus Vital. O fato é que o Everaldo não foi bem e o Janderson também não conseguiu dar a mesma resposta. E agora vem o Bragantino, uma das grandes equipes desse campeonato, aliás, o de melhor campanha, vai encarar o Corinthians, é jogo único, claro, a gente sabe que a camisa pesa, tem tudo isso, mas o Corinthians vai precisar jogar mais para passar por esse Bragantino, esse Red Bull Bragantino, que montou um ótimo elenco, tem ótimos jogadores e termina a primeira fase com a melhor campanha. Jogo duríssimo nas quartas de final, já definidas entre Corinthians e Bragantino. Bom, o São Paulo, como eu disse, vai pegar o Mirassol, né? E também já estava classificado, conseguiu o primeiro lugar no grupo e venceu o seu jogo com uma certa facilidade até o Guarani por 3-1. Vamos para o Palmeiras. O Palmeiras derrotou o Água Santa, mas não foi tão fácil assim. Foi 2-1 de virada. O técnico Vanderlei Luxemburgo, inclusive, falou ao final do jogo que ele está tentando, está buscando uma alternativa para a saída do Dudu. Ele testou uma escalação, inclusive, sem o Luiz Adriano, né, até por uma preservação, com o William Bigode e o Rony lá na frente, mas com o Rafael Veiga aberto pelo lado, com o Lucas Lima no time, com os 2 volantes, o Patrick de Paula e o Bruno Henrique. Depois ele mexeu no time para colocar o Ramires juntamente com o Zé Rafael, para dar uma outra movimentação, Gabriel Menino no meio, para tentar, né, ver se ele coloca um meio aberto pela esquerda, porque o Gabriel Veron também está machucado, que seria uma alternativa para colocar ali. Tem o Wesley, que é um menino, mas ele tentou dessa vez o Gustavo Scarpa. Há muita crítica em cima dos meias do Palmeiras. Poxa, sai o Dudu, que já estava deslocado, jogando como meia. Não como meia, né? Mas estava compondo ali um sistema com 4 atacantes e 2 volantes, né? Seja o Patrick de Paula e o Zé Rafael, por exemplo, o Bruno Henrique, o Ramires, enfim. Mas não tinha um meia característico. E aí o Luxemburgo agora tá tentando dar corda para eles. Eu acho que o Lucas Lima até fez um bom primeiro tempo dentro da sua movimentação. O Água Santa se fechou, foi lá, inclusive encontrou o seu gol, e aí depois, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu, né, com essas mexidas que o Luxemburgo fez, dominar mais o jogo e chegou à sua vitória. Cruzamento na medida do Marcos Rocha, que deita, né, nas assistências, ele coloca com a mão essa bola, e o Ramires, que ainda não chegou, ainda não se soltou, ainda não é o Ramires, aquele do Cruzeiro, do Chelsea, que a gente espera ver no Palmeiras, mesmo assim fez um belo gol de cabeça, estava sem marcação ali, conseguiu empatar o jogo. E o Luiz Adriano, que entra no final, marca de pênalti, rebote do goleiro, ele cobra, o goleiro defende, mas ele estava lá para conferir e o Palmeiras vence e agora vai enfrentar o Santo André, outro time de ótima campanha, mas que se desmanchou depois da paralisação do futebol. Acho que o Palmeiras acaba sendo, obviamente, favorito, né, nesse confronto.
O Santos jogou, vejam só, na Arena Corinthians e abriu 2-0 para cima do Novo Horizontino, uma ótima equipe do interior também, que havia complicado para algumas equipes na primeira fase, né, na primeira parte do campeonato, antes da parada, e o Di Marinho, né, foi lá e fez 2 gols. O primeiro um belo gol, né? Ele arranca e chuta de perna esquerda vencendo o goleiro. Depois abre 2-0 numa boa arrancada do Uribe, que ele consegue sem goleiro ali tocar para o fundo da rede. O Marinho soltando, o Soteldo jogando uma barbaridade. É muito bom esse venezuelano, impressionante. Jean Mota ali no meio também, né? O time estava sem o Carlos Sanches. E mais uma vez o time teve um jogador expulso, né? O Santos teve um jogador expulso. Foi o Uribe, entrou por cima da bola, acabou expulso. O jogo estava 2-0. E aí veio a virada. Só que o empate do Novo Horizontino vem através de um lance que não foi pênalti, né? Um cruzamento, a bola bate na barriga do Diego Pituca, o árbitro marca pênalti, de novo, não tem VAR nessa fase, marca da Cal, o time acaba empatando e depois consegue a virada no finalzinho, gol do Batista, a bola bate na trave, bate nas costas do Vladimir, acaba entrando, uma pena. Mas o Santos já estava classificado também, está enfrentando todo esse problema nos bastidores, com a torcida organizada pedindo a renúncia do presidente, atraso de salário, jogadores entrando na justiça e tudo mais. Mesmo assim, o Santos também está no mata-mata e vai encarar a Ponte Preta. A Ponte que estava lá, quase sendo rebaixada, correndo risco e tudo mais, dá uma recuperada e consegue a classificação. E agora a gente vai ter Santos e Ponte Preta, São Paulo e Mirassol, Palmeiras e Santo André, Corinthians e Bragantino. Ótimos jogos, quartas de final, jogo único, já o VAR, o árbitro de vídeo de volta, né, para que a gente corrija todas as injustiças, e a tendência é que essa reta final seja muito quente. É outro campeonato. O Corinthians deu aquela recuperada, né, de última hora, o Palmeiras está oscilando, tentando encontrar alternativas para a ausência do Dudu, mas tem camisa, tem força, tem elenco, tem capacidade de avançar. O São Paulo do Diniz, embora tenha escalado reservas, se recupera da derrota para o Bragantino, em que o Bragantino foi melhor, evidentemente. Inclusive hoje o Thiago Nunes disse que o Bragantino é favorito em relação ao Corinthians. Será? Não sei, mas tá jogando mais, não tenha dúvida. No caso do São Paulo, dá uma recuperada, mas tem um padrão de tático que a gente nota no time, tem bons jogadores também, pode avançar, e o Santos vivendo toda essa situação aí, classificado também, seria muito importante dar uma resposta dentro de campo. E aí? Quero ver o palpite de vocês. Quem que avança para as semifinais do Paulistão? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!